E aí, camaradas, tô tranquilo? Espero que sim. Vamos dar continuidade ao tema dessa e da próxima semana, direitos e garantias fundamentais. A gente começou a ver os principais direitos individuais, vimos outro direito à vida. Hoje a gente vai tentar ver um pouco o básico sobre direito de igualdade e direito à propriedade. Pois bem, começando pelo direito à igualdade. É preciso a gente entender que a igualdade trazida pela Constituição, todos são iguais perante a lei, ela, na verdade, tem que ser analisada em um duplo sentido. Nós temos a igualdade, que é subdividida em igualdade formal e igualdade material ou substancial. A igualdade formal, aquela que diz todos são iguais perante a lei, que decorre das evoluções lá do meados do século XVII até meados do século XIX, tem a ver, na verdade, com a proibição de que o Estado tenha atitudes discriminatórias negativamente perante os iguais. Então proíbe que o Estado ou qualquer pessoa trate as pessoas diferentemente em razão de raça, religião e assim por diante. Beleza? Essa é a igualdade formal. Já a igualdade material, substancial, aquela aristotélica, ela tem o seguinte sentido: tratar os iguais diante de suas desigualdades, mas principalmente tratar os desiguais diante de suas desigualdades, buscando igualdades de oportunidades para diminuir ou até mesmo chegar ao ponto de acabar com essas desigualdades. A igualdade material fica muito clara através de políticas públicas, como as políticas públicas de cotas para adentrar em concursos públicos e universidades. Cotas para negros, pardos, indígenas e também, agora, em alguns casos, para pessoas trans. Aí eu digo, eu sou contra cotas, isso é um absurdo. Não, cara, não seja. Usa a inteligência. É desigual. Esse país teve 350 anos de escravidão. E quando veio a Lei Áurea, em 1888, os escravos foram libertos, entre aspas, e o Estado não deu nenhuma contrapartida. Tiveram que conseguir moradia em situações precárias, empregos precários, sem acesso à escola, à saúde. E isso continua. E políticas públicas nesse sentido ajudam. A mesma coisa com a população trans. Você sabia que o Brasil, apesar de ser o país que mais consome pornografia trans, é o país que mais mata e ataca trans? Hipocrisia, né? Pois bem, então, políticas públicas também nesse setor, né? Nesse segmento, perdão. Mesma coisa, políticas públicas para as mulheres. Historicamente, por uma questão do patriarcado, que foi fortalecido com o capitalismo, as mulheres sempre ganharam menos, inclusive quando exerciam as mesmas funções dos homens na esfera pública e privada. De 88 para cá, na pública, isso praticamente acabou. Mas na privada, continua. Então, políticas públicas afirmativas para as mulheres e também leis como a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres da agressão dos homens, que historicamente sempre agrediram mais as mulheres do que mulheres agridem os homens. Beleza? Então, dito isso, vamos agora falar rapidamente do direito de propriedade na Constituição Federal. Na verdade, o direito de propriedade, como todos os outros direitos, como eu disse, é relativo. Lá no Código Civil, ele estabelece que o direito de propriedade é o direito da pessoa usar, gozar, usufruir e reaver o bem que ele possui, que ele detém. Só que a nossa Constituição, ela estabelece um limite para a propriedade. E o limite constitucional é a função social. A função social, ela existe na nossa Constituição e diz, beleza, você pode ter um imóvel rural, mas se ele for grande e improdutivo, ele não atenderá à função social. E poderá haver reforma agrária, nesse caso, com pagamento em títulos da dívida agrária
resgatáveis em até 20 anos a partir do segundo ano da emissão. Mesma coisa com imóveis urbanos. E aí a Constituição, lá no artigo 182, coloca a hipótese de que seja estabelecido no plano diretor da cidade formas de intervir na propriedade que não é utilizada. Que ela não é utilizada para moradia, que ela não é utilizada para aluguel, que ela não é utilizada para nada. Só para especulação. Então pode haver intervenção, certo? Também pode haver intervenção, segundo o artigo 186 da Constituição Federal, nas terras agrárias, se elas não respeitarem o meio ambiente, se elas tiverem trabalho escravo, se elas não respeitarem as leis trabalhistas, também poderá sim haver desapropriação. Para terminar, eu gostaria de falar com relação ao direito da propriedade a respeito das formas que o Estado tem de limitar a propriedade privada. Vou falar rapidamente delas, tá certo? Expropriação, artigo 243 da Constituição Federal, não há indenização. Isso ocorre nas hipóteses de plantações de glebas psicotrópicas. Então, é a expropriação. Nós temos a requisição administrativa diante de iminente perigo público e que só haverá indenização se houver dano. E essa indenização será posterior. Beleza? Também temos o tombamento de patrimônios que sejam considerados históricos. Beleza? Como ocorre, por exemplo, lá na cidade do Recife, no centro do Recife. Temos também a servidão administrativa, onde o dono do imóvel, da propriedade, é limitado pelo Estado, como, por exemplo, ter que permitir que o Estado coloque torres de transmissão de energia. E, finalmente, a desapropriação. Essa pode ocorrer por necessidade ou utilidade pública e também para fins de reforma agrária, como falei anteriormente. Infelizmente, nosso tempo já está passando 7 minutos. Amanhã a gente continua falando sobre o direito de liberdade em todas as suas formas, ou pelo menos na maioria delas. Valeu, galera. Tchau, tchau.